Vamos falar sobre a documentação, tá? Temos o contrato de transporte aéreo. O CBA diz que, pelo contrato de transporte aéreo, obriga-se o empresário a transportar passageiros, bagagem, cargas, encomendas ou malas postais, por meio da aeronave, mediante pagamento, tá? A execução de um contrato de transporte aéreo de passageiros compreende as operações de embarque e desembarque, além de efetuar a bordo da aeronave. As operações abrangentes. Quais são as operações abrangentes? É o embarque e o desembarque. O embarque se realiza desde quando o passageiro, já despachado no aeroporto, transpõe os limites da área destinada ao público em geral e entra na respectiva aeronave, tá? Abrangendo o percurso a pé ou por meio de mobilização, tá? Um carro, né, um ônibus que pode levar eles até o avião. O desembarque inicia com a saída a bordo da aeronave e termina no ponto de intersecção da área interna do aeroporto com a área aberta ao público em geral, né? Como ao contrário da outra. O bilhete, gente, a gente tem aqui esse exemplo do bilhete. O bilhete, no transporte aéreo de pessoas, o transportador é obrigado a entregar o respectivo bilhete individual ou coletivo de passagem, que deverá indicar lugar, data de emissão e os pontos de partida e destino, assim como também o nome dos transportadores. A falta, segundo o artigo 226, a falta, irregularidade ou perda do bilhete de passagem, nota ou bagagem ou conhecimento de carga não prejudica a existência e eficácia do respectivo contrato. O bilhete de passagem terá validade de 1 ano, a partir da data de emissão. As operações de passageiros. A pessoa transportada, ela deve sujeitar-se às normas legais constadas no bilhete ou fixadas à vista dos usuários, obtendo-se atos que cause incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifique a aeronave, impeça ou dificulta a execução normal do serviço, tá? Então, o passageiro, a pessoa transportada deve sujeitar-se a essas normas legais. Já as bagagens, o artigo 234 do Código Brasileiro Aeronáutico diz: no contrato de transporte de bagagem, o transportador é obrigado a entregar ao passageiro a nota individual coletiva correspondente em 2 vias, com identificação do lugar, data e emissão dos pontos de partida e destino, número do bilhete de passagem, quantidade de peso e valor declarado do volume, tá? Então, ele tem que emitir tudo isso nesse bilhete, tá? No contrato dessas bagagens. Vamos falar um pouquinho sobre a licença e certificados. O CBA, o Código Brasileiro Aeronáutico, diz que a licença de tripulante e o certificado de habilitações técnicas que precisa um tripulante e de capacidade física serão concedidos pela Autoridade de Aviação Civil, ANAC, na forma de regulamentação específica, tá? A licença terá caráter permanente e o certificado, eles vão variar ali segundo o período que estejam estabelecidos, tá? Eles devem ser revalidados quando terminar aquele determinado período. Agora vamos falar sobre a licença. A licença tem o caráter permanente e é a prova que o detentor está apto físico e psicologicamente, conforme exigida a profissão, tá bom? Aqui é um exemplo da licença, tá? Que consta o número da licença, né? Entre outros. Vamos falar sobre o certificado de habilitações técnicas. O que é esse certificado de habilitação técnica, esse conceito? Esse certificado de habilitação técnica, ele é um documento que ele vai ser emitido pela ANAC, ele é averbado as respectivas licenças, no qual estão contidas habilitações técnicas de classes, de tipo, de operações,
que especificam as qualificações, condições especiais, contribuições ou restrições ao exercício das prerrogativas da referida licença, tá? A habilitação tem validade conforme a categoria. Cessada a validação do certificado de habilitação técnica ou de capacidade física, o titular da licença ficará impedido do exercício da função nessa especialidade. Então, o certificado ele deve ser renovado, tá? Ele vai ser emitido pela ANAC, tá? Ele vai ser averbado, a respectiva licença, enfim, ele precisa ser ali renovado, né? Precisa estar em condições. Aqui tem habilitação, o número da habilitação, e algumas observações, enfim, que é o cartão, né? Que é a licença que a ANAC emite, né? Ali vai estar a foto, enfim. Vamos falar do nosso último tópico aqui, que é a perda de condições psicofísicas ou técnica. O que diz o CBA a respeito dessa perda de condições psicofísicas? Olha, sempre que o titular de licença presente apresentar indícios que compromete a sua aptidão técnica ou condições psicológicas para estabelecer na regulamentação específica, ele poderá ser submetido a novos exames técnicos ou de capacitação física ou que válidos estejam os respectivos certificados. Segundo o artigo 164, qualquer dos certificados que tratem do artigo anterior, 163, né, poderá ser cassado pela autoridade aeronáutica, se comprovado em processo administrativo ou em exame de saúde, o respectivo titular não possui idoneidade profissional ou não está capacitado para exercer as funções específicas da sua licença, tá? Então, sempre que, no artigo 163, sempre que o titular da licença apresentar indícios que comprometem a aptidão dele, né, ou condições né, dele de trabalho, ele poderá ser submetido a novos exames técnicos, né, de capacidade, ainda que válidos estejam os respectivos certificados, né? Então, não importa se está válido, ele deve ser submetido a novos exames, e é isso. Vamos falar um pouquinho sobre o comandante da aeronave. Segundo o CBA, o Código Brasileiro Aeronáutico, toda aeronave deve ter um comandante, membro da tripulação, designado pelo proprietário ou explorador, tá? Ou será proposto durante a viagem. Segundo o artigo 166, o comandante é responsável pela operação e segurança da aeronave. O comandante também será responsável pela guarda de valores, mercadorias, bagagens, despachadas ou malas postais, desde que lhes sejam assegurados pelo proprietário ou explotador condições de verificar a qualidade e o estado das mesmas. Artigo 167. O comandante exerce autoridade inerente à função desde o momento em que se apresenta para voo até o momento em que se entrega a aeronave concluída a viagem. Parágrafo único. No caso de pouso forçado, a autoridade de comandante persistente até as autoridades competentes assumirem a responsabilidade pela aeronave, pessoa ou coisas reportadas. Então, o comandante ele vai ser responsável até as autoridades tomarem parte da situação. Retirada de pessoas ou coisas. Artigo 168. Durante o período de tempo previsto no artigo 167, o comandante exerce autoridade sobre todas as coisas e pessoas que encontre a bordo da aeronave e poderá desembarcar qualquer delas, quanto pessoas, coisas, desde que comprometam a boa ordem, disciplina e ponham em risco a segurança de voo de pessoas ou bem a bordo. Tomar as medidas necessárias de proteção da aeronave e das pessoas bem transportadas. Alirrar a carga ou parte dela, quando dispensáveis à segurança de voo.
Parágrafo único. O comandante ou explorador da aeronave não será responsável por prejuízos ou consequências decorrentes de adoção das medidas disciplinares previstas nesse artigo, sem exceção do poder. Mediamentos, adiamentos e suspensão da partida. Segundo o CBA, diz assim, artigo 169, poderá o comandante, sob responsabilidade, adiar ou suspender a partida da aeronave quando julgar indispensável à segurança do voo, tá? Delegar atribuições. Diz o CBA, o comandante poderá delegar a outro membro da tripulação as tripulações que lhe competem, menos as que se relacionam com a segurança do voo, tá? Vamos falar aqui também sobre o diário a bordo. O que é o conceito de diário a bordo? Ele é um livro que ele vai ficar lá na cabine de comando e ele é para registro da jornada, ocorrências no voo, tá? Ou com a tripulação, tá? E está previsto no Código Brasileiro Aeronáutico. Diz o código, as decisões tomadas pelo comandante, artigo 171 até 171, na forma dos artigos 167, 168, 169 e 215, parágrafo único diz, inclusive em caso de alirramento, serão registrados no diário de bordo, incluindo viagens imediatamente comunicadas à autoridades aeronáuticas. Parágrafo único. No caso de estar a carga sujeita ao controle aduaneiro, será alirramento comunicado à autoridade fazendária mais próxima. No artigo 171, diz assim, o diário a bordo, além de mencionar as marcas, nacionalidade, matrícula, nome do proprietário, o explorador, deverá indicar para cada voo a data, natureza do voo, tá? Nome dos tripulantes, hora, lugar, saída, observações, né? Sobre a infraestrutura, proteção do voo, né? Que for interessante para a segurança geral, tá? O diário a bordo é referido no caput, desde o artigo, deve estar assinado pelo piloto comandante responsável pelas anotações e também incluir os totais de tempo de voo e de jornada. Agora, o nascimento e óbito, os nascimentos e óbitos, segundo o Código Brasileiro Aeronáutico, o comandante ele poderá, ao assento no diário a bordo dos nascimentos e dos óbitos que ocorrerem durante a viagem, e dele extrairá cópias para fins de direito. Ocorrendo mal súbito ou óbito de um passageiro, o comandante providenciará na primeira escala o comparecimento de médicos e autoridades policiais no local para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Agora, sobre a infração. A infração, segundo o Código Brasileiro Aeronáutico, CBA, a infração aos preceitos desse código ou da legislação complementar, a autoridade aeronáutica poderá tomar as seguintes providências em caso de infração desse Código Brasileiro Aeronáutico: multa, suspensão de certificado, suspensão de licença, concessão de autorizações, cassação de certificado, cassação de licença, concessão ou autorizações, detenção, interdições, apreensão de aeronaves ou do material transportado, intervenção nas empresas, concessões ou autorizadas. Agora, a multa é suspensão e cassação. A multa será imposta de acordo com a gravidade da infração, podendo ser acrescida da suspensão de qualquer certificado ou da autorização permissão. A suspensão será aplicada para períodos de 180 dias, podendo ser prorrogadas uma vez por igual período. A cassação dependerá do inquérito administrativo
no curso do qual será assegurado defesa ao infrator. Agora, a multa, segundo o CBA, será aplicada multa até R$ 1.000, valores de referência, né, que é um valor de referência, ou de suspensão ou cassação, qualquer certificado de matrícula, habilitação, concessão, autorização, permissão ou homologação expedido segundo as regras desse código. Nos seguintes casos vai acontecer isso, né? Vai ser aplicada essa multa. Por exemplo, que a gente tem um exemplo aqui da multa, né? Descrição da ocorrência, das normas de segurança do transporte aéreo. Aqui tem um histórico durante a atividade, por exemplo, de fiscalização realizada no voo tal, o comandante não autorizou este INSPAC, operação, a acompanhar a partida do voo de cabine, comandante impedindo dessa maneira a atividade de fiscalização e operação. Então, ali eles vão ganhar uma multa por impedir, né, o trabalho deles de fiscalização, né? Aí tá a multa no valor de R$ 7.000, exemplo, tá? Quando que vai acontecer essa multa? Nesse seguinte caso aqui. No procedimento ou prática, no exercício da função que revelem falta de indonência da profissão, para exercício das prorrogativas do certificado de habilitação técnica, fornecimento de dados, informações ou estatísticas inexatas ou adulteradas. Vamos falar também aqui sobre as multas aos aeronautas, aeroviários ou operadores de aeronave. As multas são para preencher dados inexatos, causa multa, tá? Pelos documentos exigidos pela fiscalização, impedir ou dificultar a ação de agentes públicos, no caso aqui, por exemplo, o comandante aqui, ele dificultou o trabalho da fiscalização, então também ganhou multa, né? Impedir e dificultar a ação do agente público devidamente credenciado no exercício de missão oficial. Tripular a aeronave com certificado de habilitação de capacidade física vencido ou exercer a bordo da função qualquer um que não esteja devidamente licenciado, multa. Participar da composição da tripulação em desacordo com o que estabelece o código de suas regulamentações, estabelecer as determinações de autoridades do aeroporto ou prestar-lhe falsa informação. Inobservância aos conceitos de regulamentação sobre o exercício da profissão. Inobservância às normas sobre assistência e salvamento. Infringir regras, normas ou cláusulas de convenções ou atos internacionais. Infringir as normas e regulamentações que afetem a disciplina a bordo da aeronave ou a segurança, exercer fora dos casos previstos por lei, tá? E os limites de horas de trabalho de voo, operar aeronaves em estado de embriaguez e ministrar instruções de voo sem ser habilitado. Isso daí é multa. E isso é tudo, a matéria finaliza.